ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que o governo não tem espaço para desoneração das passagens de ônibus. Será? Eu tenho sérias dúvidas a esse respeito e daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês por que eu tenho essas dúvidas. Mas vamos supor por alguns instantes, vamos admitir por alguns instantes que o ministro esteja falando a verdade, que ele tenha razão, que o governo não tenha realmente recursos, não tenha como tirar, nem de onde tirar, para resolver esse imbróglio, que por sinal já foi até resolvido em São Paulo. Mas vamos voltar para essa questão ainda um pouquinho. Por que será que o ministro afirmou isso, que o governo não tem dinheiro, não tem de onde tirar? Eu realmente não tenho todas as respostas, mas eu gostaria de sugerir algumas respostas para o senhor ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega. Na minha opinião, senhor ministro, eu acho que são vários motivos, como eu já falei, mas um dos motivos é que a sua chefa, quando ela viaja ao exterior com a sua comitiva, ela se esbalda em hotéis luxuosíssimos, como aconteceu agora em Roma, na última viagem dela a Roma. Ela se hospedou com a sua comitiva num dos hotéis mais caros do mundo, quando ela poderia muito bem se hospedar na embaixada brasileira, que tinha condições de recebê-los muito confortavelmente. Não tem dinheiro, ministro da Fazenda, porque o Estádio Nacional de Brasília, que estava previsto se gastar em torno de 500 milhões de reais, acabou custando 1 bilhão, isso mesmo, bilhão com B de bola e meio, 1 bilhão e 500 mil reais. Não tem dinheiro, seu ministro, porque nós temos o Ministério da Educação, temos 27 secretarias estaduais de educação e milhares de secretarias municipais de educação, e a educação no Brasil é uma bosta. Não tem dinheiro, seu ministro, porque nós temos um Ministério da Saúde, temos 27 secretarias estaduais de saúde e milhares de secretarias municipais de saúde. E a saúde pública no Brasil é uma lástima. Senhor ministro, os partidos apenas mudam de sigla, de nome, e os políticos pulam de partido em partido, mas nada fazem para reduzir despesas. E o seu governo, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, ao invés de promover uma mudança geral de mentalidade e de atitude nesse país, foi criar cada vez mais e mais ministérios, departamentos, cargos comissionados, gastando rios e rios de dinheiro, seu ministro. E a população desse país já não aguenta mais. Já está de saco cheio de carregar nas costas tanto peso, trabalha mais de 100 dias por ano só para manter essa estrutura pesadíssima, carregada, arcaica, corrupta e, acima de tudo, incapaz, ineficiente. Não tem dinheiro, seu ministro da Fazenda, porque os mensaleiros receberam milhões e milhões de reais do seu governo, seu ministro da Fazenda. É por isso que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, seu ministro da Fazenda, porque o senhor governador do estado do Ceará, senhor Cid Gomes, meu estado natal, viajou ano passado levando a sogra, papagaio, mulher, filhos, amigos da família, primo, com as custas do erário público. É por isso que não tem dinheiro. É por isso que não há dinheiro, seu ministro da Fazenda. O senhor tem razão, realmente não tem dinheiro. Agora, eu quero lhe perguntar uma coisa. O senhor entendeu, já caiu a sua ficha com relação a esse movimento todo? Porque não é por causa de 20 centavos mais. Até era, quando esse movimento começou em São Paulo. Mas o governador do estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, ao invés de receber, de acolher os manifestantes, de acolher aquelas pessoas que estavam reivindicando isso, o senhor Geraldo Alckmin mandou a sua polícia truculenta bater nas pessoas no meio da rua, nos cidadãos brasileiros no meio da rua, levar tiros de bala de borracha no meio da rua, senhor ministro da Fazenda.
Ao invés de chamar essas pessoas para o diálogo, ele resolveu dar a patada. A mesma coisa aconteceu com o senhor governador do estado do Ceará no dia de hoje, dia 19 de junho de 2013, por ocasião do jogo da seleção brasileira contra o México. O senhor governador do estado do Ceará é um asno, porque ao invés de deixar os seus conterrâneos marcharem e botar a polícia para ir atrás daqueles que eram os baderneiros, daqueles que queriam fazer baderna, daqueles que querem fazer o quebra-quebra, daqueles que querem fazer a confusão, não. O senhor pegou a sua polícia e botou para bloquear os acessos ao estádio Castelão. Isso é uma estupidez, senhor governador. Agora eu lhe pergunto, por que o senhor fez isso? A Constituição brasileira, ela fala no artigo 5º, parágrafo 15 e 16, que as pessoas têm o direito de ir e vir no território nacional e que também as pessoas têm o direito de se associarem para reivindicações, senhor governador do estado do Ceará. Agora, porque a FIFA determinou uma linha de isolamento no estádio do Castelão, no estádio do Ceará, que por sinal foi construído com dinheiro dos habitantes de Fortaleza, foi construído com os brasileiros, suor dos brasileiros, senhor governador do estado do Ceará. Ou será que esse estádio foi construído pela FIFA? Foi a FIFA que pagou esse estádio? Então por que o senhor, ao invés de receber e acolher e botar a polícia na rua para conduzir essa manifestação, deixasse as pessoas irem até o estádio, deixasse que eles fizessem a manifestação? E mais uma vez eu repito, aqueles que quisessem fazer confusão, aí sim a sua polícia deveria sim prender essas pessoas, mas por causa de uma determinação da FIFA, o senhor chega e faz a sua polícia fazer atos de extrema estupidez com cidadãos. Tá aqui para a FIFA, aqui para a FIFA. Não foi a FIFA que construiu esses estádios, foram os brasileiros que, por sinal, pagaram muito caro por eles. Pagaram mais do que deviam e agora nem sequer podem chegar perto deles. Isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é uma afronta. Será que vocês não conseguem entender isso? Não é por causa de 20 centavos, é por causa desse tipo de coisa. É por causa desse tipo de atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você, senhor governador do estado do Ceará, Cid Gomes, e eu repito, seu asno. A polícia, ela é feita para proteger e servir ao cidadão. Deixa eu mostrar para os senhores umas imagens que eu gravei aqui no ano passado. Eu estava com meu filho no meu carro, a gente parou para abastecer e de repente chegou num posto de gasolina um monte de motos da polícia. Um monte de policiais nas motos. E aí meu filho ficou todo animado. Ah, pai, eu quero falar com eles, eu quero ir lá conversar com eles. E aí, tudo bem, abri a porta do carro, tirei meu menino. Quando eu cheguei, tirei o menino do carro, que ele foi chegando na moto, os policiais chegaram e falaram: e aí, você quer ver a moto? Senta aqui. Pegou o meu filho, botou na cela, conforme vocês podem ver por essas imagens. Sentou na cela da moto, ligou as luzes, fez meu filho apertar os negócios que faz barulho, enfim, aproximação das pessoas com a polícia. A polícia no Brasil, senhor governador, a sua polícia, ela causa medo, ela amedronta as pessoas, ela enfurece as pessoas. Não é viável, não é racional uma polícia que atira bala de borracha no rosto das pessoas, senhor governador do estado, para agradar a FIFA. Faça-me o favor, o povo brasileiro está cansado. Não é por causa de 20 centavos mais não. Não é mais por causa disso, agora é por respeito, agora é por dignidade, agora é por moralidade na coisa pública, agora é para acabar com essa esculhambação de uma vez por todas. Por que se gastou 1,5 bilhão no estádio de Brasília? Alguém pode responder para mim? Por que as estradas do seu estado, senhor governador Cid Gomes, o trecho entre Umirim e Sobral é um eterno buraco? Entra ano e sai ano. Fazem mais de 30 anos que eu conheço aquela estrada, muito mais de 30 anos que eu conheço aquela estrada, e nesses 30 anos que eu conheço, é uma buraqueira infernal, ano após ano. Por que ninguém resolve? Por que ninguém vai lá e toma as medidas cabíveis? Por que ninguém obriga essas empresas a fazer o trabalho bem feito? Que sai do suor pingado dessas pessoas que pagam imposto e muito caro nesse país. Isso é um absurdo. Isso que vocês estão fazendo é um estupro
a essa nação, senhores governadores, ministros, deputados, o povo está cansado dessa esculhambação. É por isso que eles estão nas ruas, é por isso que ainda vão continuar nas ruas protestando, é por isso que eles estão dizendo: chega disso. E se os senhores, prestem bem atenção, se os senhores não entenderem essa mensagem, o resultado vai ser dramático. O resultado vai ser catastrófico, porque nós vamos ver um povo que tem sido pacífico todos esses anos, décadas atrás de décadas, mas que chegou a um ponto que não dá mais. Chegou a um ponto que já não tem mais condição. Chega! Porque o povo acordou. O povo começou a ver. E olha, eu vou dizer uma coisa, é triste, eu tenho mostrado nesses vídeos, esses quase 2 anos, o abismo que existe entre um país desenvolvido e o Brasil. Agora, por que tem que ser assim? E eu tenho recebido comentários os mais diversos de pessoas dizendo: ah, mas é assim mesmo, o Brasil é assim mesmo. Por quê? Por que essa esculhambação não pode acabar? Por que esses políticos safados não podem ser mandados para a cadeia? Cadeia, que é o lugar deles. Prisão, algema neles. Quando eu vim aqui para o Canadá, eu fiquei impressionado com esse país, porque nós temos aqui uma situação extremamente adversa. Esse país, para a produção agrícola, de outubro até meados de maio, não se faz absolutamente nada em termos de agricultura. Para-se tudo, as fazendas, as máquinas agrícolas, as empresas que vendem equipamentos agrícolas, as empresas que produzem fertilizantes não vendem, porque ninguém vai plantar no inverno. Tudo fica congelado, se transforma um deserto branco. É muito frio para plantar. Mas escutem só uma coisa, nesses poucos meses que o Canadá começa a plantar, de maio até outubro, nós plantamos aqui uma das maiores safras de trigo do mundo. O Canadá é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, a despeito de usarmos apenas pouco menos do que a metade do ano para plantar. O Canadá é autossuficiente em canola para fazer óleo. Nós temos uma agricultura fortíssima. Você já imaginou o que é criar um gado mais da metade do ano confinado, porque se botar no pasto ele morre? Não existe no pasto grama para esse gado se alimentar no inverno. Então tem que ser colhido o feno, tem que ser feita uma estocagem. Esse gado tem que ser trazido para dentro do lugar aquecido. A mesma coisa acontece com porcos, com galinhas, com tudo quanto é animal que precisa ser produzido para alimentar a população. Mas a despeito disso, mesmo assim, nunca, nesses 10 anos que eu moro aqui, nunca eu vi nesse país faltar leite na prateleira de supermercado, faltar carne, faltar frango, faltar porco, faltar peixe. Nunca, jamais! E detalhe, o leite aqui custa mais barato do que aí no Brasil. Como é que se explica uma coisa dessa? Que o açúcar aqui no Canadá custa mais barato do que no Brasil e nós não temos cana-de-açúcar. Isso é uma vergonha para vocês. Isso é um tapa na cara de vocês. Porque nós temos no Brasil sol o ano inteiro, nós temos abundância de água, o que falta é vergonha na cara. Mas na hora de agradar a FIFA, sobra dinheiro. Estão se gastando 30 bilhões nessa Copa do Mundo, enquanto que nós temos dezenas e dezenas de hospitais aos pedaços nesse país. Pessoas morrendo no hospital. Nós precisamos ver uma revisão geral, uma reforma geral nesse país. Não é por causa de 20 centavos, não, senhor. Vocês estão muito enganados, senhores governadores, senhores ministros, senhores deputados. Prestem atenção no que a população está dizendo. Não é por causa de 20 centavos, é por causa dessa falta de vergonha na cara de vocês. Vocês não têm vergonha na cara. É por isso que vocês dão uma banana em troco para a população. Vocês dão migalhas. Vocês dão o resto. Vocês dão uma Bolsa Família. E os bobos acreditam que vocês são os melhores governantes do mundo. Isso é um engano. Isso é um engodo. Vocês têm que tomar vergonha nas suas caras e começar a honrar o mandato que foi lhes dado.
É preciso que vocês comecem a mudar de atitude, mudar de postura. O que aconteceu hoje em Fortaleza, senhor Cid Gomes, é algo completamente inaceitável. As manchetes que se tem nos jornais daqui, nas televisões daqui, são algo que deixam as pessoas estarrecidas, de queixo caído. Como é que se gasta tanto para construir um estádio de futebol, quando se tem centenas de escolas onde os quadros, as lousas, são apoiadas em braços de cadeiras, onde não se tem teto, onde os professores têm seus salários reduzidos? Isso é algo de louco. Isso é algo extremamente estúpido e sem sentido. Vocês precisam entender essa mensagem. Acordem, porque o povo desse país está acordando. Você está querendo me processar? Vai em frente. Está querendo pedir a minha deportação? Vai em frente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou cidadão canadense. E a Constituição do país que me acolheu, que me recebeu de braços abertos e que me trata com respeito e dignidade que vocês deveriam tratar os seus concidadãos aí no Brasil, ela me garante o direito, assim como a Constituição brasileira. A diferença, senhores, é que aqui no Canadá a Constituição é respeitada por todos. Diferentemente do Brasil, onde um órgão estrangeiro vem e dita regras, dita leis contrárias à Constituição Federal, e vocês só fazem balançar a cabeça, e a população do seu país sofre. A população do seu país, os próprios policiais sofrem por causa da estupidez de vocês. A Constituição do meu país, do Canadá, ela me garante direito de expressar livremente aquilo que eu penso. E eu também não posso ser mandado embora do Canadá, eu não posso ser expulso do Canadá, eu não posso ser tirado daqui contra a minha vontade, porque a Constituição desse país me assegura isso. Mesmo que eu cometa crimes aqui no Canadá, vamos dizer que eu cometa, de repente eu começo a matar gente, mate 27 pessoas. Eu vou preso aqui, sou julgado e vou pagar minha sentença aqui. Talvez eu passe o resto da vida na prisão, porque aqui tem sim prisão perpétua. Aqui as pessoas ficam na prisão. E isso é outra coisa que o Brasil precisa mudar: impunidade. Nós já estamos cansados de ver violência, impunidade, corrupção, desmandos, coisas mal explicadas, mentiras. Agora, falando em mentira, deixa eu terminar dizendo por que eu acho que essa história que o ministro Guido Mantega está falando não é verdadeira. Porque em 2007, 2008, no comecinho de 2008, final de 2007, o senhor Guido Mantega fez uma declaração na imprensa dizendo o seguinte: na época, vocês lembram, nós tínhamos uma contribuição, era um imposto, mas isso aí é outra tramóia, porque a Constituição brasileira diz que impostos têm que ser repartidos entre estados e municípios e a federação e a União. Mas, para driblar essa lei, gente, isso é um negócio de doido. Como é que um governo federal se presta a um papel ridículo desse? E isso não foi do PT não, é preciso que se diga, foi o PSDB que criou essa contribuição, mas que na verdade é outro imposto. E a justificativa era que a saúde estava quebrada e aí iria se criar esse imposto provisório, essa contribuição provisória sobre a movimentação financeira para melhorar a saúde pública do Brasil. A saúde pública não melhorou 1 milímetro. Pois bem, o PT entrou, que foi contra a CPMF, quando ele era oposição, mas quando ele entrou, ele gostou do sabor do dinheiro na boca e começou a querer mais e mais e mais. E o senhor Guido Mantega, veja essa entrevista. O ministro da Fazenda voltou a ameaçar aumentar impostos se a prorrogação da CPMF for rejeitada. E como defende a relatora do projeto no Senado, Cátia Abreu? Se houver uma frustração, se por acaso ela não for aprovada, aí nós vamos ter que fazer cortes importantes no PAC, que beneficia todos os estados sem nenhuma discriminação política. Teremos que fazer cortes, teremos que encontrar recursos que vão faltar para a área da saúde, para a área do Bolsa Família.
Nessa entrevista, vocês viram, ele afirma que se o Brasil tirar, não pode tirar, porque vai ter que tirar dinheiro da educação, vai ter que tirar dinheiro da saúde. Papo furado. Na época, a conversa era o seguinte, que se tirasse os bilhões da CPMF, o Brasil ia quebrar, as finanças do Brasil iam quebrar. Quer dizer, foi tirado e as finanças não quebraram. A única conclusão que eu chego, senhor Guido Mantega, é que o senhor estava mentindo com a cara mais deslavada, com a cara mais cínica do mundo. Estava mentindo para uma nação inteira, usando a autoridade do seu cargo, mas que não passava de uma mentira. E agora eu lhe pergunto, quem é que me garante que a sua afirmação de hoje, de dizer que o Brasil não tem como desonerar o serviço de transporte, quem me garante que isso não é mais uma mentira, senhor ministro? Eu fico pasmo com o que vocês estão fazendo com esse país. E esse é o motivo de tanta revolta, de tanto protesto nas ruas. E as pessoas estão dispostas sim a levar balas de borracha, a levar gás lacrimogêneo na cara, a levar spray de pimenta na cara. Elas estão dispostas aí. Se vocês ainda não entenderam isso, eu tenho realmente muita pena de vocês. Porque o resultado de tudo isso, de todo esse movimento, pode ser algo extremamente dramático.